Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, meu povo. Hoje vamos falar de uma temática extremamente importante. Vamos falar sobre a energia de realização, sobre o gás, sobretudo numa reta final, ou seja, no momento pré-prova de concurso público. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, você já siga o podcast do professor Alan e ative as notificações. Lembrando que todo santo dia, de segunda a sexta-feira, às 6h06 da manhã, nós teremos um episódio novo. Sempre um episódio direcionado a você produzir melhor, ou seja, você ter uma maior qualidade na sua produção estudantil. Eu sou coach profissional, especialista em produtividade estudantil, atuo no cenário de concursos públicos há 16 anos. Daqui a pouquinho já está batendo na porta o ano 17, efetivamente, de dedicação plena para você que estuda para concursos públicos. Neste sentido, se você está no YouTube, já curte este episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Ainda no Spotify, clica nos três pontinhos e deixa as 5 estrelas. O episódio de hoje, ele é em homenagem ao Antônio. O Antônio, ele é efetivamente acompanhado por mim e ele me fez um grande pedido. Ele, professor, existe algum podcast sobre estar perdendo gás nesta reta final de prova, nesta reta final que eu estou buscando, que eu almejo um concurso? Como é que eu faço? Existe algum podcast nesse sentido? Então, muito bacana esse pedido por parte dele. Então, por isso, a temática de hoje decorre desse pedido. Então, se você, inclusive, tem alguns objetivos e que você precisa de alguma forma de ajuda e quer sugerir algum tipo de temática, coloca nos comentários sempre. Nesse sentido, o primeiro grande aspecto relacionado à perda do gás, sobretudo numa reta final, costuma ser a alteração de rotina. E por que que isso, em regra, acontece? Porque quando se chega numa reta final, aliás, vou fazer uma analogia com os fatos da vida como um todo. Imagina lá no tempo em que você estava estudando para uma prova dentro do colégio ou dentro da faculdade. Quando chegava aos dias próximos à prova, a tendência era que você estudasse mais ou menos. Lembra aí? Lembra que existia, até hoje deve existir esse ditado, dentro do cenário de estudo para a escola e para a faculdade, que é estudar, o famoso estudar de véspera. Então, nos dias muito próximos à prova, claro que lá, no caso de colégio e faculdade, muito mais próximo, né? Era muito comum esse estudo de véspera. No cenário de concursos públicos, não é diferente. Quando falta um mês, 20 dias, 15 dias, uma semana para a prova, a nossa mente, ela recebe um despertador. Ela recebe um start. Qual é esse start? Aquele mesmo start que você teve quando o edital saiu, ele é revigorado nesse momento final, se você efetivamente tem um compromisso, se você se compromete em efetivamente buscar fazer uma boa prova. Se você ainda não jogou a toalha, se você não disse assim, eu só vou lá fazer a prova mesmo. E se você jogou a toalha, este podcast é para você modificar, para você mudar de ideia e para você voltar efetivamente a ter força no processo ou nesta jornada. Neste sentido, a mudança de rotina, ela costuma ser comum nessa reta final. E quando eu falo em mudança de rotina,
Eu estou falando exatamente o seguinte: muitos estudantes, principalmente aqueles que, por exemplo, dividem a atenção entre o estudo e o trabalho, o que é que fazem? Passam a querer exercer quase que exclusivamente duas atividades. Quais são as duas atividades? Trabalhar e o estudo após o trabalho. Até aí, tudo tranquilo. Isso é extremamente comum, mas que você precisa tomar um cuidado. Não, anote aí, com a caneta mais brega que você tiver, e se possível, registre aqui nos comentários. Não deixe de fazer as atividades que lhe dão ou que recarregam as suas energias. É exatamente isso. Vamos trazer o exemplo, e agora é o nome fictício, do Joaquim, e o exemplo da Joana. Esses dois exemplos são casos reais, mas com nomes fictícios, tá? Porque eu não pedi autorização a eles para esta divulgação. O que que acontece? Eles sempre tiveram uma base familiar muito intensa, ou seja, família para eles representa algo muito importante. É o momento de levar o filho para um parque, de levar o filho para uma praça, para o shopping. Isso sempre foi uma atividade corriqueira. Só que, como está na reta final de uma preparação, o que é que esse estudante ele passou a fazer? Ele começou a abdicar destes momentos, sob a alegação de que precisava se dedicar mais nesta reta final. De fato, uma reta final exige uma dedicação com qualidade. Porém, esta qualidade, ela precisa permear a sua característica enquanto ser humano, a sua característica enquanto pessoa. Porque quanto menos você está com a sua família, menos energia você terá para estudar. Porque a sua base familiar traz, recarrega a energia necessária para que você consiga estudar. Aliás, experimente fazer exatamente o seguinte. Imagina que a sua energia de realização está muito ligada a esse fator de relacionamentos, a esse fator familiar. Imagina que você está num final de semana ou mesmo num dia da semana. Eu recomendo ou eu sugiro que, no caso dos meus, de quem é efetivamente acompanhado por mim, eu trago como uma recomendação, mas para você, que eu não conheço a realidade a fundo, eu vou lhe trazer como uma sugestão, que você pare por 2 horas, 3 horas, quiçá um turno, por exemplo, no próximo final de semana ou no próximo dia que você consiga planejar dentro da sua rotina, que você faça algo que você gosta muito com as pessoas que você gosta bastante. E compare depois que você voltar, e aí no outro dia, ou no próprio dia, dessa, vamos dizer assim, realização de atividade, como estará o seu estado de espírito? É muito importante esse exercício, tá? Eu estou lhe fazendo aqui uma grande recomendação, uma grande sugestão, mas que se você não colocar em prática, que você só deixar no universo efetivamente da mente, isso vai se perder. Então é fundamental que nesse momento você implemente, você coloque em prática o que eu estou lhe dizendo. Então você vai fazer algo que você gosta muito. Então, pode ser ir a uma praia, pode ser ir a um estádio de futebol, pode ser estar com os amigos, pode ser ir ao cinema, pode ser assistir a um filme em casa, pode ser ir a um bom restaurante ou um restaurante que, e quando eu falo bom restaurante, não é sinônimo de ser um restaurante caro, é um sinônimo de ser um restaurante que é bom para você, que você gosta, que você talvez conheça as pessoas, que você se sinta em casa, que você efetivamente esteja em um ambiente que efetivamente é fortalecedor para você. E aí você vai voltar para efetuar o estudo.
Como é que você imagina nesse momento que você estará? Antes mesmo de ocorrer, eu me arriscaria a dizer, mesmo não conhecendo a sua história, que você, ao visualizar a cena, estando nesses locais que você gosta, você abriu um sorriso. Mesmo que um sorriso talvez tímido, você trouxe aquela sensação de reenergização, aquela sensação de esperança de vida, aquela sensação de que você não lembrava como era tão bom fazer o que você gosta. Entenda, a minha grande missão enquanto coach profissional, especialista em produtividade estudantil, é fazer com que você encontre a sua melhor versão e que você consiga alcançar a sua aprovação tendo qualidade de vida. Você não precisa deixar de viver para ser aprovada ou para ser aprovado em concurso público. O que você precisa ter é organização. O que você precisa ter é planejamento. Então, talvez não esteja dando tempo de você efetivamente curtir o seu final de semana. E quando eu falo a palavra curtir, é dentro, repito, do que lhe faz bem. Talvez porque você esteja acordando às 10 da manhã. Talvez se você acordar às 5 da manhã, talvez você consiga efetuar o estudo até mesmo antes de realizar atividades que você gosta. Porque você já vai sair leve, você já vai sair com a sensação do dever cumprido. Esse é o primeiro ponto. O outro grande ponto, e até que cabe um podcast só para isso, mas eu gostaria já de trazer aqui a recomendação. Numa reta final, mesmo que você não tenha cumprido o conteúdo programático como um todo, efetue um processo revisional eficiente. E o que é o processo revisional eficiente? Na reta final, sobretudo nos 15 dias finais, e você pode antecipar isso, se fizer isso com mais antecedência, melhor ainda, foque, fixe os seus estudos em um processo revisional. E esse processo revisional, a maneira que hoje se apresenta mais eficiente é através do estudo reverso. Qual é o fluxo natural? Você estuda teoria, depois você faz questões, depois você faz revisões. O fluxo inverso é você revisar e fazer questões. Ou fazer questões, porque a depender do volume de conteúdos e o tempo até a prova, se você for revisar e fazer questões, você não vai conseguir avançar tanto no conteúdo programático. Então, qual é a base que você precisa enxergar? Fazer questões. Por que fazer questões é tão importante numa reta final e por que vai lhe dar tanto gás? Porque quando você olha para a questão, você está enxergando o modelo de abordagem. Cada questão que você resolve é uma questão a menos em relação a potenciais surpresas no momento da prova. Então, você está ali se conectando com a banca. O processo de conexão com a banca examinadora chama-se resolver questões, mesmo que você erre. É claro que quando você erra, você precisa buscar entender por que você errou. Mas isso independe de você ter um conhecimento profundo, sobretudo nessa reta final. Então, é fundamental que você conheça, que você estabeleça um processo revisional. Certamente, se você faz parte do processo de acompanhamento, nesse momento já diz, professor, eu preciso já iniciar um processo revisional, ou daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, depende aí exatamente da prova que você está fazendo ou vai estar fazendo, você já solicita o seu projeto revisional. E se você ainda não é acompanhado ou acompanhada por mim, cria o seu processo revisional. E se você tem dificuldade de fazer isso, manda uma mensagem para mim, solicita uma análise individual de perfil estudantil. Como é que faz isso? Você vai mandar mensagem no meu WhatsApp, que está na descrição deste podcast, no 719-9381-1031. 719-9381-10, perdão, 35. 1035 é o final. Perfeito? Bacana? Então, neste momento, fixa a sua atenção naqueles pontos que serão cruciais a ampliar o seu gás, a sua energia de realização. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você.
Então, clica no botão de compartilhar, seja no Spotify, seja no YouTube, encaminha para uma pessoa. Escolhe uma pessoa, a pessoa que seja importante para você, encaminha para ela e diz que por que você escolheu ela. Certamente, quando ela ouvir esse episódio e efetivamente constatar que o que você falou de fato foi algo que está se cumprindo, que eu estou falando que é para encaminhar só para uma pessoa, essa pessoa vai se sentir muito feliz com a sua atitude, muito lisonjeada. E você que agora já está ouvindo, sendo oriunda, né, de uma pessoa que lhe encaminhou, continue essa corrente, encaminha para uma pessoa, escolhe quem é essa pessoa que é importante que ouça sobre não perder o gás na caminhada, não só estudantil, mas na caminhada de vida. É fundamental que você tenha energia de realização para ir em busca dos seus sonhos. Um grande abraço, estamos juntos. E amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 93. Um grande abraço e até lá. Valeu!